E aí, galera, a paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus! Bom, aqui nós estamos iniciando mais um momento para edificarmos uns aos outros por meio da palavra do Senhor, aqui na igreja Água da Vida de Itaquera. Eu sou o pastor missionário William, no apoio da igreja, e é com muito prazer que eu venho para poder impartir com você uma porção preciosa da palavra de Deus, a minha vida e a sua vida. E fico muito feliz em poder compartilhar com você. Glória a Deus por esse momento maravilhoso que eu e você estamos podendo ter. Certamente estamos todos passando pelas mesmas coisas aqui no Brasil e estamos todos buscando do Senhor muitas coisas. Imagino que sejam muitas as coisas pelas quais muitos de nós estejamos buscando dentro de nossa própria casa. Amém? Então quero dar a vocês, estão chegando aí, a paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E convidar a vocês para compartilharmos um momento precioso, maravilhoso, feliz e alegre na presença do Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com você agora. Uma palavra que possa vir de encontro no meio de tantas necessidades, que ela possa suprir a maior de todas elas. É isso aí. A maior de todas elas e às vezes a mais incompreendida. A maior das necessidades. Aquela que pode verdadeiramente mudar o curso da sua vida. Amém? Paz, paizão, a paz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero convidar você já pegando a tua Bíblia, eu tenho certeza, a paz William, a Ellen que chegou aí, a paz Paizão, a Natália Linda, paz, a Carla Pupi, paz, Eduardo Serrati, Edu, paz, e a tantos quantos estarão chegando aí pouco a pouco, amém? Então, pega lá a tua Bíblia, esse momento eu quero te convidar, né, a talvez desligar, a menos que você esteja utilizando a televisão aí para a transmissão, paz Vilma, mas se desconectar de tudo e qualquer coisa que possa estar acontecendo à sua volta agora. Não permita que nada concorra com a palavra de Deus, para que Deus possa falar poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não é um convite meu, é um convite dos céus. É um convite de Deus para você. E se você está aí ocupando o seu Facebook, por que não abrir uma sala de transmissão para que neste momento outras pessoas que sejam contatos do seu Facebook possam entrar aí por meio da sua sala e possam participar também da pregação do Evangelho. Permita que o Senhor utilize a sua rede de contatos no Facebook para que Ele possa também falar a tantos quantos outros corações por meio da sua vida, por meio dessa rede de contatos que você tem aí. Amém? A todos estão chegando, avalie a paz, glória a Deus. Então, vamos para o livro de Salmos, de número 37. Hoje eu quero falar sobre algo que eu estava orando ao Senhor e Ele colocou uma oração, Ele me conduziu em oração, falou muito comigo e eu tenho certeza que a palavra também irá te edificar como me tem edificado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por nós estarmos aqui, Senhor, em Tua presença e o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, para que neste exato momento o Senhor possa entrar sobre cada casa, Senhor, mudando a atmosfera dos lares, Senhor. Sim, Pai, muda a atmosfera de cada lar neste exato momento, Senhor. Muda, Senhor. Eu não sei como eles estão. Talvez, ó Deus, um lar carregado de tantos problemas, tantas necessidades, tantas dúvidas, tantos medos. Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu oro agora para que a Tua paz entre sobre esses lares, entre nesses corações agora, Senhor, promovendo a paz em seus pensamentos, promovendo a paz em seu coração, para que eles possam, ó Deus, ouvir a Sua voz no meio dessas tribulações, no meio desta guerra, no meio, Senhor, desse deserto, no meio, Senhor, desta noite, ó Deus, no meio de tantas outras questões que podem simbolizar problemas e questões
inumeráveis sobre a vida de cada um dos que estão nos ouvindo agora, Senhor. Eu venho pedir agora que a tua glória se manifeste, que a tua bondade se manifeste e faça, Pai, com que a alma deles se aquiete. Como diz tua palavra, Senhor, aquietai-vos. Aquietai-vos, diz tua palavra, Senhor, e sabei que eu sou Deus. Mas, Senhor, como saberão que o Senhor é Deus sem que eles possam ouvir? Por isso eu peço a tua intervenção agora para que eles possam ouvir a tua palavra. Pois a fé que agrada ao Senhor vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Por isso, ó Deus, ora ao Senhor, Senhor dos exércitos, que neste exato momento o Senhor entre, ó Deus, envie os teus anjos sobre cada um dos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro o valente nesses lares. Eu amarro, Senhor, para retirar das mãos deles cada uma das vidas que o Senhor está permitindo que ouçam a tua palavra aqui, Senhor, neste exato momento. E não somente isso, em oração eu quero cooperar com tantos outros irmãos, servos e filhos do Senhor, que estão pregando a palavra, Senhor, nos quatro cantos da terra. Que eles sejam, ó Deus, instrumentos poderosos do Senhor. Que seja um momento, ó Deus, ainda que online, mas um momento de avivamento, um momento de ganhar almas, um momento, Senhor, de restaurar vidas, de restaurar casamentos, de restaurar, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, famílias inteiras, de restaurar a esperança, de restaurar a ordem, de restaurar o altar, de adoração ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. A vocês que acabaram de chegar, abra lá no livro de Salmos, de número 37. Salmos de número 37, e vamos compartilhar da palavra do Senhor, lá no versículo 4. Olha só o que diz. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Bom, eu quero começar aqui hoje e falar com você sobre algo muito importante na vida. E talvez nesse momento, a coisa mais importante, não que ele tenha sido e não que não tenha sido lá atrás, porque todos os momentos da nossa vida, esse versículo, entre vários da tua palavra, toda a palavra de Deus, revela a importância de Deus para nós. Mas em meio a tantas lutas que estamos passando, em meio a tantas questões, tantas adversidades, expectativas, para não dizer, em meio a tantas questões onde há medo, ansiedade, pânico, desesperanças, desencontros inúmeros, tantas notícias aterradoras. Então, a alma do homem começa a desejar o melhor caminho para sair das situações, o melhor caminho para se alegrar. Bom, enfim, todo mundo está procurando algo. Todo mundo está procurando algo. E hoje, nesse versículo, eu quero falar não de algo, mas de alguém. A palavra do Senhor, se você pegar a partir do capítulo 37, do versículo 1 de Salmos, vocês estão chegando a paz, Vinícius. A palavra do Senhor começa dizendo, se pegar a partir do versículo 1, pede para nós não nos indignarmos com os malfeitores ou com aqueles que vivem segundo o mundo. E depois ele pede para nós confiarmos no Senhor e continuarmos fazer o bem, fazendo o bem. Mas então, ele pede não somente para confiar e não somente se indignar com aquilo que o mundo é, com aquilo que as pessoas estão vivendo, porque pode haver grande indignação nesse exato momento, porque de repente possamos olhar para o mundo como Asaf olhou em Salmo 73 e ver tantas outras pessoas que não conhecem a Deus prosperando, enquanto você não cometa o mesmo erro. Depois leia lá o Salmo 73 que você vai entender o que eu estou dizendo. Mas então no versículo 4 ele nos chama a atenção para algo muito profundo, muito interessante. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleitar-se, em várias versões, está falando para nós nos alegrarmos com Deus, para nós termos Deus em alto gozo em nossa vida, para nós buscarmos a abundante alegria que há no Senhor.
o abundante regozijo que vem de Deus. Neste momento em que você vai concordar comigo que por causa de tudo que está acontecendo, a nossa alma pode ter inúmeros desejos. Dadas situações, circunstâncias, problemas, você há de convir comigo que a nossa alma pode estar apontando para inúmeras questões e por causa das necessidades, daí inúmeros desejos. Mas esta noite, eu quero te conduzir pela palavra do Senhor a um lugar em Deus, aonde você vai encontrar completa alegria. É isso mesmo, completa alegria. A palavra do Senhor Deus não muda quando fala deleita-te. Ele está dizendo para você e eu nos alegrarmos no Senhor. Mais do que isso, indo mais profundo do que a alegria e o gozo, está dizendo para você fazer do Senhor o seu prazer. E para isso eu quero trazer uma frase de John Piper, que ele usa muito quando ele fala sobre o hedonismo cristão, que a fonte do prazer do cristão é Deus. Então, ele fala o seguinte: Deus é mais glorificado em nós. Vou repetir. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Com isso eu quero te dizer, iniciando com o Salmos 34, deleita-te, que a fonte de maior prazer na minha vida, na sua vida, a fonte de maior alegria em meio às questões, não importa em meio às questões, não importa. Pode ser uma questão de escassez ou uma questão de abundância na sua vida. A fonte de alegria é o Senhor. Sabe aquele voto do casamento que nós fazemos? Na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde, na doença. Sabe esse voto que nós fazemos quando nós entramos para o casamento? Você tem que entender que o que sustenta você nas adversidades é Deus. E você tem que entender que o que sustenta você no melhor momento da sua vida é Deus. Quando nós olhamos para o mundo e nós começamos a retirar do mundo aquilo que nos dá prazer, na verdade, você está buscando algo transitório. E o seu prazer será transitório. Está buscando algo que vai perder o seu valor e logo você terá prazer em outras coisas porque aquilo que você já tem perdeu o prazer. Em outras palavras, o ser humano, desde que saiu da presença do Senhor, ele passou a ser insaciável nessa questão. Mas ele continua sendo insensato, procurando então se realizar por meio de prazeres transitórios que nada edificam e que nada constroem e que não traz a ele um final. Porque no final de tudo, o que você quer? Não é um final melhor? Todo ser humano, se você parar para olhar a vida de todo ser humano, tudo o que eles queriam ou querem é um final melhor. O processo é bom, nós temos que curtir o processo, temos que nos alegrar no meio dele, mas no final, como diz a palavra que estou dizendo, o que queremos? É um final melhor. Deleita-te no Senhor. É o segredo para uma vida durante o processo. E será o segredo, ou a revelação, de um final melhor. Olha só. Deleitar-se é colocar o prazer, é ter prazer em buscar o Senhor. Quando você olha para a vida de Jesus, você acredita que ele estava ali apenas pela obrigação ministerial de orar a Deus quando ele passava noites inteiras orando? Ou quando ele passava horas orando durante o dia? Você acredita que ele estava ali orando apenas pelo dever? Ou o dever era uma consequência do seu deleite? Você acredita que Jesus estava ali intercedendo por muitas vidas apenas pelo dever de interceder? Ou em meio ao seu deleite no Pai, tendo o seu prazer no Pai, tendo o seu prazer de estar com o Pai, surgiu, construiu-se, definiu-se a necessidade de interceder por? Vou esclarecer isso. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1. Vamos construir sobre
deleitar-se. Filipenses capítulo 1. Ter em Deus o seu prazer. Fazer de Deus o seu prazer. Nós temos inúmeros prazeres na terra. Inúmeros prazeres na terra. A partir do momento em que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se desconectou de ser Deus, se desconectou do prazer de estar com Deus, para então se enveredar nos caminhos do prazer do pecado, nos caminhos do prazer do mundo. Tá certo? Então ele se desconectou desse prazer e então tudo mudou na vida do homem. Absolutamente tudo. Eu ouso até em dizer que muitas vezes as nossas orações, ou aquilo que nos motiva a orar, não é o prazer de estar com Deus, mas o prazer de Deus realizar coisas no mundo que nós acreditamos que nos trarão prazer. Eu não estou dizendo de que não há coisas boas no mundo que não trarão prazer. Sim, há muitas coisas, principalmente quando você gosta de uma viagem, isso traz prazer, descanso. Quando você gosta de uma boa comida, que você pode ir no bom restaurante, isso traz prazer. Quando você pode comprar uma roupa que você gosta, isso traz prazer de se olhar no espelho e se ver bem. São inúmeros prazeres que eu posso enumerar aqui. Mas, de fato, muitas vezes é o que mais te traz prazer. E não o prazer de estar com Deus. Ainda que o prazer de estar com Deus possa trazer a você, possa alegrar você com os prazeres que você diz haver no mundo, como acabei de falar, a comida, uma roupa, uma viagem. Quem não gosta de uma viagem? Mas muitas vezes o que nos leva à presença do Pai não é o Pai. E quando nós falamos deleita-te no Senhor, estamos dizendo que a sua alegria seja Deus. Que o seu prazer, aquilo que mais te dá prazer na vida, seja Deus. Vamos construir isso através da palavra do Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 21, diz o seguinte: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele tem uma ardente expectativa. Ele está dizendo, eu tenho uma sublime e forte expectativa de que a minha vida ou de que a minha morte engrandeça a Jesus. Não importa. De que a minha vida ou a minha morte engrandeça a Jesus. O prazer de Paulo está em engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas ele diz que esse prazer não é somente em estar vivo ou em morrer, seja por evangelho, desde que o nome de Cristo seja glorificado. Mas ele reconhece que, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero dizer aqui o seguinte para você. A ausência do nosso deleite para com o Senhor reside na nossa fraqueza ou pobreza em relação ao prazer que Ele tem preparado para nós. Sabe por que muitas vezes você e eu nós não temos prazer em Deus? Quando a Bíblia diz que a destra do Senhor, ela tem muitas coisas para nos dar. Quando o céu é melhor. Sabe por que muitas vezes nós transformamos em Deus em um lugar, como já ouvi algumas vezes, transformamos Deus e a sua presença num grande e maravilhoso supermercado. Imagine aquele supermercado em que você pode encontrar todo tipo de iguaria. Você pode encontrar todo tipo de produto do mundo inteiro. Você entrou naquele supermercado, você compra o que você quiser, todo tipo de comida, todo tipo de roupa, todo tipo de eletrodoméstico, o que tiver ali, você vai encontrar do mundo inteiro. Então você entra no supermercado, você encontra algo que te dá prazer e você sai do supermercado. E você só volta ao supermercado
porque você quer algo que te dá prazer. Em outras palavras, sabe por que nós pecamos? Aqui ele está falando que a minha vida é viver. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou chegar aí. O morrer é lucro. Sabe o que ele está dizendo? Quando nós temos essa mentalidade, estamos colocando Deus como um grande supermercado. Ninguém vai ao supermercado porque gosta do supermercado. Todo mundo vai ao supermercado porque quer o que ele oferece e só se lembra dele quando tem algo que precisa. Assim é o pecado. Sabe por que muitas vezes nós negociamos valores? Ou sabe por que muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus pelo pecado? Por causa da proposta que ele te faz. Uma proposta de prazer. É por isso. E sabe como vencer a proposta do prazer do pecado? É conhecendo a proposta do prazer de Deus. Muitos acham que é enfadonho buscar a Deus. É enfadonho, é loucura. Passar orando, para quê? Tanto tempo orando, para quê? Isso não vale de nada. Nossa, você fica assim tantas horas orando, para quê? Porque ele não consegue enxergar prazer. Em outras palavras, para ele, não há um resultado prazeroso. E é justamente isso que está dizendo Salmos. Há um resultado prazeroso no Senhor. É o que está dizendo Salmos. Há um resultado, há um prazer na presença do Senhor. Há uma alegria indizível na presença do Senhor. Há na presença do Senhor. Ele irá te preencher completamente. Mas isso é fruto, como diz aqui Paulo, de uma ardente expectativa. Cristo disse, porque ele fala uma ardente expectativa em morrer para Cristo ou viver para Cristo, não importa, desde que Cristo seja engrandecido, porque o Pai se revela em Cristo. O prazer de Paulo estava em Cristo e em Cristo ele conheceu o Pai. Em Cristo o Pai se revelou. Em Cristo ele encontrou prazer de estar na presença do Pai. Ele não estava mais indo ao supermercado. Porque o supermercado é tão pequeno em relação ao Criador dos céus e da terra. Ele encontrou algo em Deus que o mundo não poderia dar a ele. Ele encontrou algo em Deus que o mundo não poderia preenchê-lo. Toda e qualquer alegria que o mundo pudesse dar não se compara à alegria de estar na presença do Senhor. Nesta noite eu quero te dizer, no meio dessa pandemia, no meio de toda essa crise, aonde se acentua cada vez mais as preocupações, aonde se acentuam cada vez mais os problemas, aonde aí estão chegando tantas outras questões, as pessoas estão vendo as contas chegando em relação à casa, as pessoas estão vendo os problemas e tantas outras notícias chegando à casa, e de repente você não está mais conseguindo ter prazer na vida. E todas estas coisas precisam ser resolvidas e elas serão resolvidas. Porque Deus te ama. Olha só isso. Quando ele fala aqui, nós lemos aqui os versículos 20 e 21 de Filipenses capítulo 1. Primeiro ponto surge. O primeiro ponto que surge aqui é que qual é a sua ardente expectativa? Já falei que o fato de você não ver em Deus prazer é porque há outras coisas do mundo que te oferecem prazer, que é uma negociação. É uma negociação dos teus valores. Ou, se não, uma grande sedução, porque você ainda não conheceu a Deus como a fonte da sua alegria. Alguém capaz de verdadeiramente te surpreender, te preencher. E você olhar para tudo o que você tem disponível à sua volta, e quer você tenha, e quer você não tenha, isso não vai mexer com você. Porque ter ou não ter faz parte de um propósito transitório de alguém que está nessa terra para pregar o evangelho e ganhar almas, como peregrino e estrangeiro, que não é dessa terra, mas está sendo preparado para ir ao encontro da sua pátria celestial. Então ele não se apega em nada nesta terra como fonte do seu prazer, porque a fonte do seu prazer está em Deus. Olha só que interessante. Ponto 2. Minha vida ou minha morte é para engrandecer a Cristo. Uma coisa interessante
é quando você começa a entender que a tua vida, que conhecer a Deus, que se agradar de Deus, fazer de Deus alguém que te satisfaz acima de tudo, é honrar a Ele. Você já pensou nisso? Quando você permite que Deus te satisfaça, você está honrando ao Senhor. Deleita-te no Senhor. Quando você permite que Deus venha a ser o seu lugar de prazer, Deus venha a ser a pessoa que mais te dá prazer, Deus venha a ser a pessoa que te preenche do seu coração, você na verdade está honrando o Senhor. Você já pensou de que quando você procura o Senhor e faz dele a fonte da sua alegria, você o está honrando? Você já pensou de que quando você procura o Senhor e você permite que Ele te satisfaça, ainda que aparentemente no momento desse como nós estamos vivendo da pandemia, aonde as coisas estão aí, estamos debaixo de lutas, estamos orando, estamos clamando por mudanças, estamos pedindo para que o vírus saia e tantas outras coisas, mas você consegue entrar na presença do Senhor e ser cheio e fazer dele o seu prazer, e você consegue sair da presença dele e estar em paz, porque ele está te preenchendo, e entender que isso é honrá-lo. Quando você permite que Deus te satisfaça, você na verdade está honrando o Senhor. Isso é honra, querido. Quando o marido permite que a sua esposa o satisfaça, eu não estou falando só de intimidade, ok? Estou falando de todos os sentidos da vida que compõem o casamento do marido, não só a intimidade. Mas quando o marido permite que a mulher o satisfaça, ele está dando a ela a honra de ser esposa. Quando a mulher permite que o marido a satisfaça, não somente na intimidade, mas em todas as áreas, ela está honrando, dando a ele a honra de estar ali como seu marido. Quando os filhos permitem que os seus pais tragam alegria a eles por aquilo que eles são e não por aquilo que eles podem dar, os filhos estão aprendendo a honrar os pais. Quando os pais, eles começam a trabalhar nos filhos para que eles permitam que os filhos alegrem o coração deles, eles estão, na verdade, honrando os filhos. É isso mesmo que você está ouvindo. Muitas vezes nós estamos conectando a honra somente ao fazer. Não está errado. Mas deixar Deus te encher, deixar Deus ser aquele que te satisfaz, é honrar ao Senhor. Porque é você quem decide entregar o coração. É você quem decide entregar a sua vida. Você não pode simplesmente dizer ao Senhor que você quer se deleitar nele se você verdadeiramente não se abrir para compreender e deixar ele se revelar em você. Porque ele sabe que você não vai se deleitar a menos que ele se revele. Ele sabe que nesse teu querer ser cheio dele, ele quer se revelar. Ele precisa se revelar e ele anseia por se revelar. Ainda mais por saber que você está dizendo que nada mais vai te satisfazer neste mundo e nem na eternidade, a não ser a comunhão com Ele. Isso é honra, meu querido. Isso é honra. É por isso que Ele permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Porque Ele está ali dentro da aliança e Ele está ali para verdadeiramente, para nos preencher, para nos encher. Ele é fiel, Ele continua fiel, ainda que nós sejamos infiéis. E Ele nos chama para o arrependimento. E no arrependimento, nós voltamos de volta para dentro dos termos da aliança em Cristo Jesus. E nesses termos, Ele está ali, pronto para nos preencher. Ele está ali, pronto para que nós conheçamos a verdadeira fonte da nossa satisfação. Deus. Entrar lá na sua presença para orar, e de repente você vai na presença dele e você sabe que tem que pedir algumas coisas, mas você sabe que isso faz parte
não é a sua oração é Ele, mas que isso faz parte, e quando você compreende quem é Deus, e aquilo que Ele pode, e aquilo que Ele quer ser dentro de você, então você dobra os seus joelhos, fala, Pai, aqui eu estou na sua presença, e de repente aquele vazio e preocupações somem. E você começa a sentir uma paz enchendo o seu coração. Começa a encher o seu coração. Você tem um caminhão de pedidos. Mas de repente parece que tudo aquilo não é tão importante. Tudo aquilo não oferece o fim que parecia que ofereceria. Aliás, você começa a entender que todas aquelas questões e problemas que pareciam ser um ponto final na tua história, na presença do Senhor, é uma vírgula. Uma vírgula. Porque na presença dele, nós vamos entender a razão do nosso existir. Deixe Deus te preencher. Deleita-te no Senhor é dizer, sabe, o Pai pode te presentear com muitas coisas deste mundo, mas somente Ele pode te satisfazer eternamente. Não se prenda às coisas do mundo como algo do qual você se deleite, mas apenas entenda, isso é um presente transitório. Alegre-se com isso. Faça assim, tenha ações de graças com isso. Louve a Deus, convide os seus amigos, louve a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Mas quando você entrar na presença do Senhor, sabe, Pai, você me deu hoje tal coisa. Obrigado, Senhor. Mas sabe, se eu tivesse que te devolver essa coisa hoje, para simplesmente continuar tendo o Senhor me preenchendo, eu te devolveria. Porque o meu maior presente é o Senhor. 3. É no deleite que encontramos o lucro de morrer. Olha que interessante. Em Filipenses 1, 21, diz assim, pois para mim viver é Cristo. É em Cristo que o Pai se revela. Ninguém vai ao Pai senão em Jesus. É em Cristo que o Pai se revela. É por meio dele que nós entendemos o que é deleite. É por meio dele. É na vida de Jesus. Não é somente orar. Eu, como pastor, falo aos pastores, falo aos líderes. Não é somente por orar, porque muitas vezes nós transformamos o ministério, nós transformamos os irmãos, nós transformamos as lutas, os desafios dos ministeriais como sendo o motivo para estar na presença do Senhor. Não, o motivo para estar na presença do Senhor é Ele. E a partir dele, Ele vai nos conduzir ao que orar. É no meio do deleite que Ele vai nos ensinar a interceder. É no meio do deleite que Ele vai nos ensinar a guerrear. É no meio do deleite que Ele vai nos mostrar o caminho. É no meio do deleite que Ele vai revelar como temos que viver. Para Ele, nesse mundo. Sem ser do mundo, porque estamos voltando para o deleite. Sabe, em Filipenses 1, 21 diz assim, pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando você entende o deleite, você entende porque Paulo disse, posso todas as coisas aquele que me fortalece, sem passar por isso, sem passar por aquilo, sem ter abundância, sem passar pela escassez, sem ter muito o que comer, sem passar pela fome. Em tudo isso já fui treinado no deleite do Senhor. Quando ele fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está dizendo assim, quanto mais do mundo em você morrer, mais você entesoura para os céus. Sabe aquele versículo que diz que nós temos que acumular tesouros nos céus, aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba? Quanto mais eu e você morremos para o mundo, mais lucro temos. Sabe o que é lucro? Conhecer o Deus que te deu, conhecer o Deus que te preenche. Sabe o que é lucro? É conhecer o Deus que criou os céus e a terra. Sabe o que é lucro? É saber como Deus age. Sabe o que é lucro? É ser tão pequeno, mas tendo em seu coração um Deus que o universo não pode conter. Lucro é viver para Cristo. E não há como viver para Cristo sem morrer para o mundo.
Então, quanto mais para o mundo você morre, mais você lucra. Para o mundo, perder algumas coisas é não lucrar. Para o mundo, perder coisas do mundo é não lucrar. Para Deus, morrer para o mundo é ser rico. Vou te mostrar isso. Vamos para Lucas, capítulo 12, já que entendemos aqui Filipenses, que você tem que ter uma expectativa. Você não tem uma expectativa em Cristo, você não tem uma expectativa de buscar a Deus, você não tem uma expectativa ardente de passar um tempo orando, porque as coisas deste mundo é o que te movem. Então, se você pede algo para Deus e Deus não te dá, então você não tem aquele prazer mais de orar. Porque o seu prazer não estava em Deus e naquilo que o mundo pode te dar. A ardente expectativa de Paulo, que ele fala de morrer ou viver para Cristo, é porque ele está dizendo que aquilo que me satisfaz é Cristo. É Cristo. Nele encontrei o meu deleite. Quer aos olhos do mundo eu tenha, quer aos olhos do mundo eu não tenha, eu estou completo. Eu estou completo. Sabe? Nada deste mundo pode te dar um prazer eterno. Somente Deus. Somente Deus. Agora preste atenção. Vamos para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Tá tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Evangelho de Lucas, capítulo 12, diz o seguinte, versículo 15. Nós temos aqui a parábola do rico insensato, né? O rico insensato. Porque aos olhos do mundo, os padrões do mundo, ele era rico. Aos olhos de Deus, ele era pobre. Porque ele morreria, a terra iria com ele, então ele descobriria que nunca foi rico. Que, na verdade, Deus permitiu que ele tivesse o que ele tinha no mundo. Mas ao passar o tempo dele no mundo, ele descobriu que ocupou muito mal o seu tempo. Como é o caso da parábola do rico de Lázaro. Então, quando você coloca a sua satisfação e o seu prazer naquilo que você tem, segundo o mundo, você está cometendo um grande erro, está sendo insensato. Porque o que deve nos preencher é Deus, e não aquilo que Deus permite nos dar. Porque no final, toda a riqueza, a casa, tudo que nós temos é emprestado por Deus, porque fica na terra enquanto você sobe para os céus. Se assim fomos achados fiéis diante do Senhor. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esse homem, quando ele se viu pleno, se viu rico, quando ele se viu em uma situação em que ele tinha muito dinheiro, ele disse para si mesmo, agora chegou a hora de folgar. Certo? Não, perdão, aqui está falando sobre... Perdão, aqui não, aqui está falando sobre repartir a herança entre os irmãos. Um problema de herança. Então esse homem estava aqui. E de repente os irmãos querem dividir, porque um dos irmãos acredita de que se ele tem a herança dividida, então ele tem o mesmo valor aos olhos do mundo que o irmão tem. E Jesus começa a dizer que o valor do homem não está nos seus bens. Aonde estava o prazer desse irmão que pedia para o Senhor Jesus intermediar a divisão das heranças? Naquilo que o mundo poderia dar e não naquilo que o Pai pode dar. E a primeira coisa que ele deixa claro é: o seu valor não está nos bens que você possui. Eu sei que é Deus quem nos enriquece. Eu sei que Deus é Ele quem determina algumas pessoas no mundo e é segundo os planos do Senhor que Ele dá muito para as pessoas e Ele sabe por que dá. Ele tem os seus planos para com essas pessoas. Mas o valor de uma pessoa não está nisso. Então, aonde está o valor da pessoa? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Todas as vezes que o nosso prazer
está nas coisas do mundo, é inevitável o que eu vou dizer. Mas todas as vezes que o nosso prazer está nas coisas do mundo, é esse prazer que determina a nossa comunhão com o Senhor. É isso mesmo. Eu não estou dizendo e vou repetir que nós não devamos de orar e clamar ao Senhor para que nos ajude com isso, para que nos dê uma casa, se precisa de um carro, que nos dê um carro. Não há nada errado nisso. O errado é colocar o coração nisso, e o errado é permitir que essas vitórias que trazem prazer se torne o foco da sua vida, e não mais Deus. E aí nós levamos esta vida de comunhão para com Deus e transformamos a nossa comunhão com o Senhor em tudo aquilo que Ele pode dar para uma vida melhor no mundo. Mas nós não conhecemos, mas nós não passamos mais a nos relacionar para uma vida melhor a partir de Deus, para uma eternidade que nos espera. Ele deixa claro, não é rico para com Deus. A maior riqueza que um homem pode ter é conhecer a Deus. E é essa riqueza que satisfaz o homem. É essa riqueza que o salmista chama para deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Tesouro é aquilo que te traz possibilidades, é aquilo que te traz condições, é aquilo que vai proporcionar prazer no final. Lembra-se que as pessoas, elas aceitam pecar por causa da proposta do prazer. As pessoas aceitam o pecado quando estou falando de quem conhece a Bíblia. Quem não conhece o Senhor ainda está lá preso, não tem essa relação. Mas falando a nós, que conhecemos a palavra, nós aceitamos o assédio do pecado por causa daquilo que te oferece prazer. O salmista, ele não está falando de não ter prazer, porque a pessoa fala, você é um cristão, então a partir de agora eu não tenho mais prazer. Isso é um grande engano. Um enorme engano. Olha só o que diz Êxodo 33, 18 e 19. Vamos para o livro de Êxodo 33, 18 e 19. Olha só o que diz. Em Êxodo 33, nós vemos Deus conversando com Moisés sobre o povo. E vemos Moisés pedindo para que Deus venha com a sua presença. Moisés não está negociando com Deus, Moisés quer a presença do Senhor e não somente um anjo no meio dele. Moisés quer o Senhor. O prazer de Moisés está no Senhor e não naquilo que ele pode oferecer. Deus poderia mandar um anjo que poderia ir à frente, que poderia travar todas as batalhas, abrir as portas, trazer inúmeras vitórias. Deus poderia? Poderia, com certeza. Mas Moisés não abriu mão de ter o prazer, de deleitar-se no Senhor. E, para tanto, ele queria o Senhor no meio do povo. Não anjo. Eu quero o Senhor. Quero o Senhor no meio de nós. E não um anjo. Eu não quero aquilo que o Senhor pode proporcionar a nós. Isto é maravilhoso, Senhor. Isto é para cumprimento da sua promessa. Mas eu não quero apenas o cumprimento da promessa na minha vida. Eu quero o Deus que me prometeu. Eu quero o Senhor. Eu não quero apenas viver a promessa. Eu quero o Deus da promessa. Eu não quero apenas me alegrar com a realização da promessa. Eu quero estar feliz com a realização da promessa, mas sem perder o Senhor, a comunhão com o Senhor, a satisfação que somente o Senhor pode me dar. Moisés não negociou andar com Deus. E olha só que interessante, em Êxodo 33, 18, ele diz o seguinte: Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Olha só que coisa interessante. Deus associou a sua glória à bondade.
Esse é o ponto. Não há como você se deleitar na presença do Senhor, na glória do Senhor, sem conhecer a sua bondade. E não há como viver a bondade do Senhor sem conhecer a glória do Senhor. Moisés pediu, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse, bom, farei passar diante de ti toda, olha só o que diz aqui, toda, não é um pouquinho, não é uma parte. Eu não vou trazer apenas uma fração, uma porção. Moisés, a você da minha bondade. Não. Toda a minha bondade. Essa é a relação de se deleitar com o Senhor. As pessoas dizem assim, Senhor, eu quero a tua glória. Você vai conhecer o Deus bom. Sabe por que as pessoas acham que Deus é ruim? Porque não entenderam que aonde há glória há bondade. Porque não entenderam que aonde há glória há bondade, como nós vimos no texto anterior, o Senhor Jesus estava lá pregando o evangelho e de repente vem uma pessoa e corta a pregação e fala, Senhor, fala com o meu irmão para me dar parte da herança. Aí Jesus diz, quem foi que colocou eu como um juiz para decidir quem é herança? Isso não compete a mim. E outra coisa, Jesus disse a esse irmão, o seu valor não está nos bens que o mundo possui, não está nos bens que você possa possuir. Em outras palavras, Senhor, me dá a parte da herança para que eu possa estar então adequado, para que eu seja aceito. Não, você não é aceito por aquilo que Deus está te dando na terra. Você não é aceito por aquilo que o mundo diz ser o status. Você não é aquilo que você tem. Você é precioso e maravilhoso e mais importante de tudo o que você tem. Porque você nasceu de novo e é chamado filho de Deus. Por isso que você tem um valor que excede o mundo. O mundo inteiro não pode pagar o seu valor. Não pode. Deleitar-se no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor é conhecer um Deus que Moisés disse, bom Senhor, já que o Senhor decidiu ficar junto conosco, agora eu quero ver a tua glória. Sim, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade. Você já passou uma dificuldade de não querer? Você não quer a opinião de Deus em determinadas áreas da sua vida, principalmente quando diz respeito a áreas sentimentais, né? Você não quer a opinião do Senhor porque você tem medo que Ele te contrarie. A gente às vezes tem medo de obedecer ao Senhor porque acha que o Senhor vai nos pedir algo que não vai ser bom, que não vai dar prazer para nós. Mas Ele é o prazer. E Ele diz que ao conhecer a glória dEle, nós vamos conhecer toda a sua bondade. Então Ele está dizendo que ao entrar na presença dEle, por mais que nós não compreendamos o que Ele está pedindo, por mais que nós não entendamos o que Ele está pedindo, e aquilo entre em conflito com a nossa alma, o resultado do que o Senhor nos pediu, e nós obedecendo a isso, o resultado disso é a manifestação, a revelação de que Ele é bom. E não parcialmente bom. Porque Ele falou a Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade. Deus não quer te oferecer uma pitadinha de bondade. Deus não quer te dar uma porçãozinha de bondade hoje. Deus não quer. Deus quer revelar tudo o que Ele é na sua bondade. E para isso Ele quer te satisfazer. Ele, o Senhor. Não o que Ele tem, mas Ele, o Senhor. É a partir dEle que você vai encontrar a satisfação. Porque Ele vai olhar para dentro de você. Ele vai olhar para você. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E quando nós pensamos nesse versículo, Ele satisfará o desejo do seu coração, nós já pensamos em muitas coisas que a carne diz ser necessária. Mas não é o que a carne diz. É o que Ele realmente sabe que você precisa. E isso não quer dizer que Deus não te dê coisas boas aqui no mundo. Não, muito pelo contrário. Mas quer dizer que aquilo que você realmente precisa,
que você vai levar para a eternidade, é exatamente o que Ele quer te dar. Exatamente. E que enquanto eu e você estivermos aqui na terra para um propósito dele, aquilo que nós precisarmos para o propósito, moradia, casa, todas as outras coisas, Ele vai nos dar porque faz parte do propósito, do cuidado e da bondade do Senhor para comigo e para contigo. Às vezes eu vejo as pessoas, eu não sei você, vou falar de mim, fica mais fácil, né? Às vezes, a insegurança, ela bate sobre algumas coisas, porque você não entende, você não sabe como vai ser o futuro. E aí você fica meio receoso de, será que eu obedeço o Senhor nisso? Será que... E aí você começa a ter temores em relação à obediência ao Senhor, tudo porque você quer um futuro que te traga prazer. Quando o futuro que te traz prazer é deleitar-se nele. O teu futuro está dentro dele. O teu futuro está no coração dele. Está ali dentro. E para ele te dar a certeza desse futuro, ele não quer nada mais, nada além de que você conheça o coração dele. Lembra-se de Davi? O futuro de Davi estava dentro do coração do Senhor. Davi, então, Saul acabou não obedecendo ao Senhor e o Senhor teve então que mudar os planos, porque se Deus deixasse Saul no reinado, talvez ele poderia criar uma dinastia totalmente contrária à vontade do Senhor. Então Deus teve que destituir Saul para continuar com os seus planos. E aí ele disse a Samuel: encontrei para mim um homem segundo o meu coração. Eu não sei você, mas quando eu ouço assim, encontrei um homem segundo o meu coração, eu imagino uma relação com Deus, aonde pouco a pouco ele vai trazendo o sentimento que há em Cristo Jesus, aonde pouco a pouco ele vai revelando o desejo dele, aonde pouco a pouco ele vai trazendo o amor dele, aonde pouco a pouco ele vai compartilhando aquilo que lhe traz alegria, aquilo que ele é, na sua essência, ele vai trazendo então para dentro do meu coração. Então eu vejo um coração sendo transformado dentro de mim, e não mais segundo o meu coração, o coração do William de ontem, o coração do William no mundo, mas agora um homem cujo coração, ele entende o coração de Deus, um homem cujo coração, ele bate sincronizado com o coração de Deus, um homem cujo coração ama o que Deus ama, um homem cujo coração, o prazer do Deus eterno, foi colocado em tábuas de carne. E agora, o que bate em mim é um coração de um Deus bondoso. E agora, nesse exato momento, um homem segundo o meu coração, dentro desse coração, ele coloca os prazeres dele. Aquilo que dá prazer ao Senhor. E ele satisfará o desejo do meu coração. E ao satisfazer o desejo do meu coração, ele satisfará o desejo dele. Dele. Ao passo que ele satisfaz o desejo do coração dele, ele agora está cuidando de mim. E por meio de mim, ele está manifestando o amor dele a outro. E ao satisfazer o desejo do meu coração, eu estou satisfazendo o desejo dele. Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou contigo. E nós poderíamos ser um com Jesus sem participar da unidade de Jesus com o Pai? Não sei. O que você pensa? Mas através de Cristo agora compreendemos o coração do Pai e agora Ele vem satisfazer os desejos do meu coração que está cheio dos desejos dele. Sabe, aqueles que têm dificuldade de perdoar,
aqueles que estão passando por momentos difíceis e não conseguem perdoar, quero falar pelo Espírito. Ou falar no Espírito. Se você está com dificuldade de perdoar alguém e você quer ter um coração segundo o Pai, você quer encontrar o deleite do Senhor nessa área da sua vida, comece a orar para Deus, colocar no seu coração o amor de Deus por essa pessoa. Quando a tua perspectiva de vida, quando o teu amor começa a falhar, é Deus te mostrando que chegou a hora do seu coração ser um coração segundo o coração dele nesta área. Então comece a pedir ao Senhor, enche o meu coração. Mostra para mim como o Senhor ama essa pessoa. Enche o meu coração com o teu amor. Mostra para mim como o Senhor vê essa pessoa. Mostra para mim. Compartilha com o meu coração. E quando Deus começar a transformar o seu coração, encher o seu coração com a alegria que Ele tem a respeito do que Ele vai fazer com essa pessoa e começar a compartilhar com você os planos dEle para com esta pessoa no seu coração, você não terá mais problemas em perdoar. Porque você terá um coração segundo o coração dEle. O seu coração estará cheio do amor dEle. Quando o seu amor falhar, é hora de deixar o amor do Senhor agir. E olha só que interessante. Voltemos lá para Salmos 34, 37, 4. Deleita-te no Senhor. Nós vimos que enquanto você não morrer para o mundo, vai ser difícil você se deleitar no Senhor. Vai ser difícil porque tudo nesse mundo vai dizer que Ele é prazeroso. Salmos 37, 4. Os prazeres do mundo estarão dentro de você. E vão continuar gritando de que são importantes e talvez vão continuar ditando as suas orações. Mas hoje, quando o Senhor começou a falar comigo sobre deleita-te no Senhor, e o Espírito começou a me levar a deleitar-me nele, a buscar Ele, a buscar a Deus com prazer, a fazer de Deus a minha satisfação. Nada do que Deus possa te dar, Ele não está te dando para que isso seja a razão da tua satisfação. Isso é a revelação da bondade do Senhor, a manifestação da bondade do Senhor, mas Ele, o relacionamento com Ele, é o que deve te satisfazer nessa vida. E quando eu orava, eu comecei a me lembrar de várias passagens de Jesus, que Ele ia pegar madrugadas, que Ele ia pegar dias, e Ele estava ali orando, e orando, e orando. E Ele estava ali então passando dias curando pessoas, dias que Ele curou uma multidão de pessoas, e enquanto eu vinha esse texto, essa enxurrada de textos na minha mente, de Jesus fazendo coisas, vinha comigo orando, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Então eu entendi que Jesus desenvolvia o seu maior compromisso a partir da satisfação que o Pai dava para Ele. O senso de dever e o cumprimento profético sobre a vida de Jesus, ela era importante. Existia e Ele tinha que cumprir isso. Mas o que preenchia Jesus era a sua comunhão com o Pai. Era na comunhão com o Pai. Era orando com o Pai. Era conhecendo o coração do Pai. Que Ele sabia, a partir do Pai, por quem orar, para onde ir, o que fazer. A sua vida foi motivada pelo amor de Deus a nós, o amor dele a nós. E era o amor do Pai quem o preenchia. Não importa o que os homens faziam, ele estava pronto. Como diz Hebreus, capítulo 12, se eu não me equivoco,
Hebreus capítulo 12. Deixa eu pegar aqui com você, para não dar o texto errado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu vejo aqui o gozo não somente por termos nós com Ele, o amor do Pai e o amor por nós. Porque Jesus ele se deleitava tanto no Pai, quanto se deleitava em estar conosco. Esse é o motivo pelo qual nós vamos para o céu. Ele tem deleite em nós. Como diz Provérbios capítulo 8. A sabedoria tem as suas delícias no Filho do Homem. Estamos aqui. Mas, acima de tudo, o Pai era quem satisfazia Jesus em tudo. Não importa a dificuldade da cruz, o Pai estava satisfazendo a Cristo. Não importa as humilhações que ele teria por causa da cruz, o Pai estava satisfazendo a Cristo. E era tanto a satisfação dele que houve um único momento só em que ele não estava plenamente satisfeito. Porque ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Nós não estamos desamparados porque Deus nos deixou de amar. Ele continua aí. O sentimento mentiroso de desamparo com relação a quem Deus é para nós, esse sentimento mentiroso resiste e persiste na sua vida. Porque Deus ainda não é o seu prazer. Transforme Deus no seu prazer. Vá estar com Ele, porque deixe Ele te preencher. Eu não posso dizer outras coisas, eu não posso dizer, Ele vai te preencher. Você precisa deixar Ele te preencher. Você precisa no começo entrar na presença dEle e pedir a Ele, eu quero te conhecer. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser pleno do Senhor. Revela-te a mim nas orações, revela-te a mim através da tua palavra. Eu quero que o Senhor me preencha. E tudo mais é apenas parte do propósito de Deus para esta vida. Mas tudo nessa terra vai ficar nessa terra. Mas o Deus, dentro de mim, dentro de você, Ele está lá nos aguardando. Este lugar não é o meu lugar nem o seu lugar. Esta terra que logo passará não é o meu lugar e nem o seu lugar. Mas mesmo que o Senhor tenha muita coisa preparada para nós nos céus, e aleluias por isso, o meu deleite, o seu deleite está na presença do Senhor. Lembre-se, deleite é aquilo que te traz muita alegria, prazer. Entrar na presença do Senhor tem que ser aquilo que te traz alegria. E por causa da natureza que nós trazíamos por causa de Adão, por causa da carne, nós temos que lutar todos os dias. Todos os dias. Não pense você que não haverão lutas, não pense você que não haverão expectativas que aparentemente por causa do tempo serão frustradas e que isso vai ser utilizado para te afastar da presença do Senhor. Não pense você, isso vai acontecer. Mas quando acontecer, lembre-se, Ele continua sendo aquele que quer te satisfazer. É Ele, mais ninguém, Deus. Com isso, eu quero finalizar dizendo: por que você lê a Bíblia? É para conhecê-lo melhor? Ou só para ter uma melhor performance? Conhecer a Ele pode te levar a uma melhor performance. Mas uma melhor performance por dons e talentos naturais não vão te levar a conhecer a Ele. Quando você ora motivado por quê? Existem várias situações, vários pedidos? Existem.
mas tudo que Ele quer é que você esteja ali por Ele. Por Ele. E nele. Uma vez nele. Uma vez envolvido pela glória dEle. Uma vez envolvido pela bondade dEle. Certamente quer te ouvir. Sobre tudo o que você tem a pedir. E Ele quer te ajudar. E Ele vai agir. Como bom Pai, como Rei dos Reis, como Senhor dos Exércitos, Ele vai se levantar ao seu favor. Ele virá ao seu encontro com o seu favor para mudar a sua história. Mas ainda que Ele te dê muito nessa vida, não troque esse muito. Deixe Ele ser o seu deleite. E ainda que Ele permita situações difíceis, talvez de escassez, não permita que elas digam que Deus não é bom. Vá buscar a bondade do Senhor, porque ela revelará a glória de Deus. E quando você buscar a glória de Deus, ela revelará de que Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Deleita-te no Senhor. Amém, meus queridos? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu valor não está nos bens que você possui? O seu valor não está no status que o mundo acha que você pode ter? O seu valor está no valor que Deus te deu. E este valor está no sangue que te comprou, Jesus Cristo. Desenvolva a sua comunhão com Deus. Procure Ele, acima de todas as coisas. Sabe, estendendo um pouquinho só. Sabe por que nós nos frustramos nas relações? Sabe por que nós nos frustramos nas questões familiares? Porque nós colocamos o homem no lugar de Deus. É isso mesmo. Os filhos criam expectativas sobre os pais criam expectativas sobre os filhos, a esposa cria expectativas sobre o marido cria expectativas sobre a esposa. E está certo, deve de criar. Está certo, devemos esperar o amor, o carinho dessas pessoas, a gentileza, a honra, o respeito dessas pessoas. Devemos esperar tudo isso. Mas quando passamos por crises, onde tudo parece que vai desmoronar, sabe por que as coisas se mantêm de pé? Porque alguém decide deixar Deus satisfazer. Alguém decide encontrar em Deus toda a força, toda a alegria para permanecer. Não importa. Não importa, na minha vida eu tive alguns desafios. Entre eles, desafios que muitas vezes eu tinha que caminhar alguns quilômetros para poder resolver algumas coisas, para poder me posicionar na vida em outras. E tinha que voltar alguns quilômetros. Tudo para manter o princípio do Senhor na minha vida. E eu vou te dizer de uma coisa. Não me arrependo nem um pouco. Porque enquanto os meus sentimentos diziam para mim que isso não valia a pena, eu descobri que quando eu verdadeiramente me comprometo com a palavra do Senhor, nos momentos mais difíceis, ela te completa. Aonde tudo pode falhar, a glória, a bondade do Senhor, o Senhor te completa. Ele está ali, contigo. Ele está ali contigo, Ele está ali dentro de você. Então, se alguma coisa na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, parece que não vai para frente, é porque você talvez tenha deixado Deus um pouquinho de lado. Deixe Ele entrar na sua vida.
Deixe Ele te completar. Deixe Ele te mover. Deixe Ele, a bondade dEle, falar com você. Enquanto tudo em você possa dizer assim, olha, não vale mais a pena. A bondade do Senhor vai dizer, eu sei o que estou fazendo. Continue. Fique firme. É a minha bondade falando contigo. Sou eu, teu Deus, no controle. Quando tudo em você diz não, confie em mim. Eu estou no controle. E eu estou preparando algo maravilhoso para você. Pois os meus pensamentos são de paz e não de mal sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim que desejais. E o nome desse fim? Bondade de Deus. O seu futuro já está nas mãos da bondade de Deus. Confie nele. Eu não sei com quem eu estou falando, mas Deus está pedindo para você confiar nele, na bondade nele. Ainda que nada faça sentido, confie nele. Amém? Glória a Deus. Bom, amados, vamos orar então. Se você tiver alguma coisa para escrever aí, algum pedido de oração nesse momento, então compartilhe aí para que eu possa estar nesse exato momento orando com você em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse momento, por esta palavra. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine, Espírito Santo nos ensine a fazer do Pai o nosso deleite. Senhor Jesus, nos apresente o coração do Pai. Senhor Jesus, nos conduz através dos seus exemplos, através da sua vida. Abra os nossos olhos nas Escrituras para confiarmos no Pai quando tudo parece não fazer sentido. A confiarmos no carinho, na bondade do Pai quando tudo parece que não há chances. O Senhor está no controle de tudo. E essa certeza, Senhor, vem quando nós deixamos, quando nós buscamos em Tuas mãos, buscamos no Senhor tudo o que precisamos. O Senhor é a fonte de tudo. O Senhor é a fonte de tudo o que precisamos, Pai. É em Teu amor que nós encontraremos o Teu cuidado. É em Teu amor que nós encontraremos a Tua provisão. É em Teu amor que nós encontraremos a vitória. É em Teu amor que será revelado o Senhor dos Exércitos. Ajude-nos, ó Deus. Capacite-nos, Senhor. Enche-nos com a Tua glória e com o Teu poder. Leva-nos, Espírito Santo, a esse nível de vida, de comunhão e de revelação, onde a cada dia nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, vamos talvez andar com os nossos irmãos para ter o prazer de Te conhecer e permitir que o Senhor nos satisfaça. E nessa satisfação, que o Teu nome seja glorificado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos. Vamos orar também, quero orar aqui. A irmã Valéria, a irmã Ivoneide está indo. A paz, irmã, que Deus te abençoe. Até amanhã. A irmã Valéria pediu oração aqui pelo Gabriel, Beatriz e Hilda Silva e família. Amém. Vamos orar agora. Se você tem mais alguém, coloque aí para que nós todos possamos estar orando juntos em nome do Senhor Jesus. Se vocês tiverem algum motivo mais específico, me digam para que a gente possa orar de maneira mais acertada. Senhor, quero colocar a vida do Gabriel, da Beatriz e da Hilda e toda a sua família diante do Senhor, ó Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, alcance essa família com poder e grande glória, Senhor. Traz sobre eles os livramentos que o Senhor sabe que eles precisam. E traz sobre eles, ó Deus, a Tua graça, a Tua glória, Senhor. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, quero orar para que essa família Te conheça, a Ti, como o único e verdadeiro Deus,
nós quebramos as amarras de Satanás sobre a vida deles e clamamos pela salvação e a tua revelação sobre toda essa família. Reivindicamos todos eles diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, haja salvação, Senhor. Haja salvação, Senhor. Que todos eles, ó Pai, possam conhecer, possam, ó Deus, viver uma vida onde eles busquem deleitar-se no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, também queremos orar, ó Deus, a pedido da sua filha. Queremos colocar, ó Deus, a vida da Glete e Marco Antônio, Pai. Senhor, alcance esta família, Senhor. Alcance, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Trabalha, Senhor, na saúde dessa família, Senhor, trazendo cura, Senhor. Levando, ó Deus, sobre eles os teus milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles conheçam a Ti, Senhor. Entreguem a sua vida ao Senhor, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Colocamos, ó Deus, a vida da Ednir diante do Senhor e sua filha. Neste exato momento, o Espírito Santo, oramos para que o Senhor entre com providência, agora. Senhor, eu clamo por um toque de cura agora sobre a Ednir e a Thalita, Senhor. Agora, Senhor. Eu amarro o valente sobre a vida deles nesse exato momento, Senhor, e libero, Senhor, um espírito de cura, Senhor. Libero, Senhor, este espírito, ó Deus, que eles possam ser tocados pelo Senhor agora. Neste exato momento, Senhor, toda febre cesse, toda dor cesse, todo vírus morra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja neste exato momento, Senhor, ó Pai, Ednir, Thalita, todos em sua casa sejam, Pai, tocados, curados, agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos também, ó Deus, pelas igrejas do Brasil. Pai, quantas e quantas igrejas precisam da Tua ajuda, Senhor. Quantas e quantas igrejas, ó Deus, precisam da Tua ação, Senhor. Senhor, toma essas igrejas nas Tuas mãos, ó Deus, a começar de nossa igreja. Sei, Pai, que estou falando de um lugar, e estou falando de vários lugares, porque a igreja somos nós, e o Senhor tem falado conosco. Pai, a Tua palavra diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Hoje, Pai, meditando sobre essa palavra, eu aprendi que quando eu entro na Tua presença, para que o meu coração seja cheio do Senhor, seja satisfeito no Senhor, é impossível que o Senhor não traga sobre o meu coração aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que então fará de mim o seu deleite, Pai. E o Senhor me ensinou que com isso o Senhor me levaria, o Senhor me ensinaria por quem orar, por como orar, porque ao deleitar-me no Senhor, o Senhor traria ao meu coração aquilo que satisfaz, aquilo que te alegra. E o Senhor me moveria a orar por vidas. Por isso, ó Deus, eu venho orar pelas igrejas do Brasil. Igrejas que precisam da cura do Senhor. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a sermos reparadores de brecha. Ensina-nos, ó Deus, a sermos restauradores. Em toda a igreja, Senhor, espalhadas pelo Brasil e se não pelo mundo, derrama o Teu amor. Derrama o Teu amor, Senhor, de tal maneira sobre as igrejas, Senhor, que o Senhor use cada membro da igreja como Deus, um instrumento poderoso do Senhor para amar, para curar, para transformar, para restaurar, para organizar, para levantar, ó Deus, vidas das ruínas, das mazelas dos seus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, levante um povo forte, ó Deus, no Brasil e no mundo, Senhor. Levanta restauradores, ó Deus. Levanta, Senhor, pessoas, ó Pai, com um amor, ó Deus, incrível, que revelarão, ó Deus, coisas profundas do Senhor. Levanta a estes, ó Deus, que podemos chamar como os remanescentes do Senhor, sobre cada uma das igrejas, em nome do Senhor Jesus, espalhadas pelo Brasil e no mundo. Homens e mulheres, cheios do Teu amor, cheios da Tua revelação. Homens e mulheres que tenham, ó Deus, aprendido a deixar o Senhor satisfazer o mais íntimo dos seus prazeres no Senhor
e que agora se convertem em poderosos instrumentos para que eles e através deles a alegria do Senhor seja completa. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Sim, Senhor. Não, ó Deus, que sua alegria não seja completa, mas que através dos teus filhos o Senhor alcance muitos ao qual o Senhor trará e derramará a alegria e ela será completa. Em teus filhos e através dos teus filhos, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Restaura a tua igreja, Pai. Derrama o teu amor, o perdão, a conciliação, a compaixão sobre a igreja brasileira, Senhor. Sobre as nações, como fruto do teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Deleita-te no Senhor. Nada mais é tão importante quanto Ele. E tudo que o Senhor possa te dar é maravilhoso, digno de honra e de muitas ações de graça. Mas jamais permita que isso tome o lugar do deleita-te no Senhor. Deus te abençoe. Até domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estejam orando por mim para que o Senhor continue concedendo palavra e falando com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Paz!